eu trouxe aqui um textinho que a gente vai ler, tá? E a gente vai fazer algumas questões de interpretação desse texto. Então vamos fazer a leitura aqui devagarinho. Vamos lá. Terebentina. Vi recentemente uma frase que dizia: as perguntas são mais importantes que as respostas. A princípio, isso me pareceu estranho, pois costumamos buscar respostas. No entanto, refletindo mais tarde, percebi a profundidade dessa ideia. Lembrei de uma história contada por Roland Baudry sobre um homem que, ao seguir um conselho sem questionar, acabou causando a morte de seu cavalo. Outra situação ilustrativa foi um brasileiro em Portugal que pediu um táxi para um restaurante no domingo, sem saber que o local estaria fechado. Essas histórias reforçam a importância de formular boas perguntas. Recordo também de um trabalho acadêmico, onde meu orientador insistiu na formulação correta da questão-chave antes de avançar. Isso tornou o processo mais claro e eficaz. Percebi que muitas vezes temos respostas prontas para perguntas mal formuladas ou inexistentes. Precisamos refletir mais sobre o porquê antes do que. Saber perguntar é essencial para viver bem. Concluo com uma reflexão do filósofo Levi Strauss. A este respeito, sábio não é aquele que responde às perguntas, mas quem as coloca. Interessante, né? Bom, a gente leu aqui qual é a ideia principal aqui. As perguntas são mais importantes que as respostas. A gente não se preocupa tanto em perguntar. Às vezes a gente recebe um conselho e não questiona esse conselho. Pelo menos é uma ideia aqui principal, né? Resumindo bem. Galera, vamos fazer questõezinhas. O que acontece? Quando a banca traz esse texto, geralmente ela pergunta algo do texto, então você tem que voltar no texto, tá? E geralmente ela pega uma frase, uma oração, um período ali, cola, e pergunta a respeito da gramática. E aí você não precisa voltar ao texto, porque o próprio textinho que ela deixou disponível já responde a questão. Então, muitas das vezes que eu estou respondendo questões de interpretação, e eu vejo que não tem nada a ver com interpretação, ou ali com aquele trechinho que a banca deixou disponível, eu já consigo responder. Não necessariamente a gente tem que ir lá no texto, sempre. Agora, quando é interpretação e interpretação mesmo, é sempre bom dar uma lida, claro. Vamos lá. Iban, né? Pausa aqui e tenta fazer. O autor menciona uma história em que um homem causou a morte do cavalo ao seguir um conselho sem questionar. Essa passagem ilustra. E aí, pessoal? O homem seguiu o conselho sem questionar e acabou matando o seu cavalo. Essa passagem ilustra o quê? A necessidade de evitar conselhos de terceiros em situações críticas. Então, a ideia principal é evitar conselhos? Não, não é evitar conselhos, não é isso que está passando aqui. A ideia principal aqui é você questionar. Ó, ele seguiu o conselho sem questionar. Entende? Vamos lá. O perigo de aceitar orientações sem reflexão ou questionamento? Maravilhoso. Isso aqui é a mais correta, na minha opinião, a letra B. É o perigo de aceitar orientações. Então você me dá um conselho meio esquisito para fazer algo muito ruim, sei lá, algo assim, e eu não questiono esse conselho? Pois é, né? Esse é o problema. Foi isso que causou a morte do cavalo dele, né? Ele recebeu um conselho e não questionou. Sei lá, coloque veneno pro cavalo que o cavalo vai viver mais. Ele foi lá e colocou o veneno pro cavalo, o cavalo morreu. Exemplo hipotético. É claro que o texto não disse isso, né? Estou só enfatizando para você que a ideia principal aqui é seguir o conselho sem questionar. Então é o perigo de aceitar orientações, conselhos, sem refletir ou questionar essas orientações, esses conselhos. Maravilhoso é a letra B. Vamos ver se tem outra aqui mais correta, né? A importância de seguir conselhos com sabedoria e crítica. Não tem a ver com sabedoria e crítica, não tem a ver com sabedoria, e sim com questionamentos. Letra D. A irrelevância das perguntas em situações de riscos. Mas espera, o texto está falando que as perguntas são mais importantes que as respostas. Não faz sentido. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos voltar aqui. As perguntas são mais importantes que a resposta. Então não faz sentido a pergunta ser irrelevante. Letra D não faz sentido algum. Vai contra totalmente o texto. Você percebeu que eu marquei a mais correta, né? Por quê? Galera, por que você fica com dúvida? É letra B o nosso gabarito, tá? Por que você fica com dúvida? Sim, porque tem alternativas que são muito parecidas, assim, que fazem sentido, entende? Que poderia estar correta, entende? Então a gente busca sempre aquela mais correta. Eu sempre levo assim para você tentar encontrar a resposta corretinha.
Letra B é o nosso gabarito, letra B. Vamos para mais um, aquela que você pausa o vídeo e tenta fazer. Vamos lá. De acordo com o autor, o erro do brasileiro em Portugal ao chamar um táxi para um restaurante fechado é um exemplo de quê? Qual é a ideia, pessoal? Ele poderia ter perguntado se o restaurante estaria aberto. Não é essa a ideia? Vamos voltar lá no textinho rapidinho? Ó, é a segunda história. Aqui. Outra situação ilustra foi um brasileiro, ilustrativa, né? Foi um brasileiro em Portugal que pediu um táxi para um restaurante no domingo sem saber que o local estaria fechado. E como que ele saberia se o local está fechado, galera? Fala para mim. Perguntando. Vamos ver aqui. Letra A. Desinformação sobre a cultura local e a falta de planejamento. A questão do texto não trata de cultura, não fala, não menciona cultura. Então não é isso. Mas é desinformação, porque se ele soubesse, né, a respeito da cultura, se funciona ou não funciona naquele dia, tá, galera? Mas a ideia do texto não é essa, tá? É bom deixar claro. O que aconteceu foi o quê? Ele não perguntou se aquele local estaria aberto. Então, é uma falta de pergunta, na verdade, é uma ausência de pergunta. Que está na letra D, né? Aparentemente, vamos lá. Dificuldade de comunicação intercultural em situações práticas. Não tem a ver com cultura, galera. Dificuldade de comunicação intercultural. Até porque você não precisa saber da cultura daquele país para você ir a um restaurante, tá bom? E encontrar ele fechado ou aberto. Não tem a ver com isso. Perceba que não tem a ver com isso. Importância de verificar informações antes de agir em outro país. A ideia não é essa, de você verificar informações antes de ir em outro país. A ideia não é essa, tá? Mas isso aqui parece que está correto, mas a ideia não é essa. Porque até no Brasil mesmo, de repente, eu moro no estado do Rio de Janeiro, eu vou para o Nordeste lá, passar minhas férias, e simplesmente não pergunto a respeito de às vezes é feriado local, eu não pergunto se o local vai estar aberto. Então não tem a ver com outro país, concorda? Tem que ser letra D. Ausência de perguntas corretas, adequadas para evitar situações inconvenientes. Sim, é uma situação inconveniente o fato dele ter ido para o local para jantar e o restaurante está fechado. Ainda gastou o táxi. É uma situação inconveniente. Ele poderia ter evitado essa situação fazendo perguntas. Simples assim. Então as perguntas são mais importantes que as respostas, né? Veja você. Vamos que vamos. Mais uma letra D do nosso gabarito. Mais uma, vamos lá. A relação entre o texto e o título, terebentina. Eu não sei o que é terebentina. Pode ser interpretada como alusão ao uso literal da terebentina em contextos de limpeza e dissolução. Então, entende-se que terebentina seja alguma coisa de limpeza e diluir alguma coisa. Metáfora para o papel das perguntas em dissolver confusões e promover clareza reflexiva. Letra B. Letra C. Analogia ao efeito rápido das perguntas em resolver problemas complicados. Letra D. Referência direta a uma substância utilizada para dissolver dúvidas e ampliar a clareza. Então, tudo indica aqui, de acordo com as alternativas, que isso aqui é um produto de limpeza para dissolver alguma coisa, né? Ou seja, a ideia do terebentina, né, que é o título, é o quê? Eu vou dissolver, eu vou deixar as claras com as minhas perguntas. Isso eu vou evitar um monte de coisa, evitar passar por situações ruins, né? Como o nome diz aqui, situações inconvenientes. Então a ideia de terebentina é essa. Então aparentemente é um produto de limpeza, eu não sei, tá? De acordo aqui com as alternativas. Deve ser um produto de limpeza que tem a ideia de limpar, de deixar claro, de dissolver. A gente faz isso com perguntas. Vamos ver o que está escrito aqui. Alusão ao uso literal da terebentina em contexto de limpezas e dissolução. Faz uma alusão, né? Uma menção, né, ao uso literal. A ideia não é, né, fazer uma alusão ao uso literal mesmo. Né? A ideia não é literal. A ideia aqui não é limpar propriamente dito, não é dissolver propriamente dito. Né? É uma expressão. Metáfora pode ser para o papel das perguntas em dissolver confusões e promover a clareza reflexiva. Perfeito, pessoal. Justamente para o papel das perguntas em dissolver confusões e promover clareza reflexiva, já que o terebentina é um produto de limpeza, ele dissolve, ele deixa tudo mais claro, mais limpo. E as perguntas fazem isso. Então, letra B tem que ser o nosso gabarito. Vou ficar com a letra B por enquanto. Analogia ao efeito rápido das perguntas em resolver problemas complicados.
A ideia não é essa, gente. Você pergunta e resolve o problema complicado. Não é essa. Em nenhum momento foi falado isso, tá, galera? Não tá falando que pode resolver o problema complicado. Às vezes o problema é tão complicado que não dá para resolver com uma simples pergunta. Não tá falando sobre isso. Letra C, então, não pode ser. Referência direta a uma substância utilizada para dissolver dúvidas e ampliar clareza. Dissolver dúvidas. Não é dissolver dúvidas, né? Ampliar clareza, sim, gente. Mas dissolver dúvidas. Não é para dissolver dúvidas. É para deixar as coisas mais claras. Dissolver confusões. Letra B, pessoal. Letra B, nosso gabarito. Lembrando que metáfora é uma comparação direta, onde uma coisa é outra, né? Ou seja, o autor não diz que as perguntas agem como terebentina. Ele simplesmente usa o título terebentina para representar o poder das perguntas. É como dizer, meu pai é um leão, Lucas é um touro, subentende a força dele, Fernando é um anjo, subentende a bondade dos anjos. Resumindo, a metáfora é como se fosse uma comparação, só que implícita. Ou seja, eu falo que a pessoa é uma coisa me baseando na característica dessa coisa. Por exemplo, quando eu digo que o professor Alê é um livro aberto, eu estou dizendo o quê? Que o professor Alê não tem segredo, porque um livro aberto não teria segredo, porque está tudo escrito ali, todo mundo está vendo. Outro exemplo, quando eu digo que o professor Alê tem um coração de pedra, eu estou querendo dizer o quê? Que o professor Alê é uma pessoa que não se apaixona fácil. Justamente atribuindo o quê? Atribuindo a característica da pedra, que é dura, que é rígida. Entende? Então eu estou fazendo uma comparação implícita. Eu digo uma coisa e isso deduz uma comparação com uma característica dessa coisa, uma característica da pedra, por exemplo. A analogia é uma comparação mais longa e explicativa, né? Por exemplo, que usa termos como, assim como, tal qual. O objetivo é explicar a relação de algo por meio de exemplo. Seria uma analogia se ele falasse, assim como terebentina dissolve a tinta, as perguntas dissolvem a confusão. Então ele estaria comparando uma coisa com a outra, tá? Bom, galera, qualquer coisa você volta um pouquinho, tá?